Bom dia, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Durante esta semana, então, né, semana 1 do volume 3 do PET, nós vamos estudar sobre a degradação dos recursos naturais. Bora lá? O território brasileiro é privilegiado por possuir uma densa rede hidrográfica, que é beneficiada pelo elevado índice pluviométrico, né, o índice de chuva. As bacias encontradas no território nacional apresentam um regime pluvial, ou seja, pessoal, recebem muita água de chuva, tá bom? Logo destaca-se então a bacia amazônica, que também, né, além de receber muita água das chuvas, recebe água do derretimento da Cordilheira dos Andes, possuindo assim um regime misto. Porque quando ela recebe, né, água da Cordilheira dos Andes, é chamado de regime nival, tá? Porque ela recebe água então de uma geleira. Então, como ela recebe dos dois, né, tanto regime pluvial como nival, ela é chamada então de regime misto, tá? Ela possui um regime misto, aliás. Vamos lá então. Continuando. Apesar da abundância hídrica, a questão da água no Brasil merece um estudo detalhado e políticas públicas mais rigorosas, leis mais severas, né, pessoal? Que as pessoas levem mais a sério essas questões, visto que temos um elevado desperdício, falta de saneamento básico, alto nível de poluição, degradação das áreas de nascentes e destruição das matas ciliares. Então é preciso, né, que haja um olhar mais crítico sobre isso, um olhar voltado aí nas políticas públicas, né, mais rigoroso. Continuando, discutir e compreender as práticas que sustentam o equilíbrio entre as apropriações dos recursos hídricos para que não tenhamos severos impactos socioambientais. É o caminho para uma ação antrópica que promova a sustentabilidade diante das delicadas situações que temos, decorrentes da poluição hídrica e do desperdício. Então, é necessário, né, pessoal, que as pessoas, então, utilizem esse recurso natural, mas sem esquecer que as gerações futuras também necessitam deste recurso, né? Então, promover uma sustentabilidade é você pensar nas gerações futuras. Então, você pode continuar utilizando daquele recurso natural, porém de uma forma sustentável. Né? Sem deixar aí que as pessoas no futuro, então, não tenham esse recurso. Diante de tais resultados alarmantes, há uma lenta recuperação dos recursos hídricos, mesmo sendo renováveis. Por isso, vivemos uma complexa situação nesse sentido. Então, a gente sabe, né, que a água é um recurso natural renovável, que a natureza nos devolve ela, repõe ela para nós, porém, de uma maneira muito lenta. A recuperação desse recurso é muito lenta, né? Principalmente em comparação com a utilização do recurso, que é muito rápida, né? E além da nossa utilização ser muito grande, ainda existe a degradação que vem atrapalhar mais ainda, né? E nos deixar mais preocupados ainda com esta questão. Pensar as nossas riquezas como os grandes reservatórios de águas subterrâneas, né? A exemplo do aquífero Guarani, e também os nossos prejuízos, como as enchentes e poluição dos rios, nos permitirá uma ação cotidiana de nova relação entre os recursos naturais e a prática da cidadania. Então, foi o que eu disse antes, né? A prática da cidadania, ela deve ser de uma maneira sustentável, pensar de uma maneira sustentável, pois já não há espaço para atitudes humanas que seguem no caminho contrário à preservação com o uso indiscriminado, comprometendo assim
o direito das gerações futuras de ter a disponibilidade dos recursos. Então, não há um espaço, né, contrário a esse, né? É preciso que pense nessa preservação, é preciso que o ser humano tenha atitudes urgentes, né, para melhorar a utilização desse recurso natural. E aí, hoje, então, nós vamos falar também da população ribeirinha, né, que são os habitantes tradicional aí das margens dos rios, como vocês estão vendo aí nas fotos, né? Eles vivem com as condições que são oferecidas pela própria natureza, adaptam-se aí aos períodos de chuvas. A pesca artesanal é a principal atividade de sobrevivência deles, mas eles cultivam também, né, mesmo que em pequenas quantidades, só mesmo para sobrevivência. Então vamos ver aí o quanto a população ribeirinha é afetada com essa degradação, né, que o ser humano vem fazendo aí nos recursos naturais. Atualmente acompanhamos o drama vivido pelas populações ribeirinhas com o rompimento da barragem em Brumadinho. A bacia do Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, recebeu uma grande quantidade de metais pesados através da represa de Três Marias, que comprometeu a atividade de criação de peixes. Então, pessoal, antes de começar a atividade, né, fazer uma observação em 2020, né, esse ano, vai ficar na memória de todos nós mineiros, né? Pois foram muitos acontecimentos. Nós tivemos aí no início do ano aí, né, as chuvas em Belo Horizonte, né? Foi uma região que foi muito castigada, a população teve muito prejuízo, perca de moradias, várias mortes, né? Mas nos deixou também uma grande reflexão do que nós estamos fazendo, né? O que nós estamos fazendo que está provocando estas enchentes, né? Ou deixando de fazer para solucionar este problema, para resolver esta situação. Então vamos lá, correto, pessoal? Atividades. Olha, na questão 1, vocês vão observar este mapa, né, que mostra aí ó, o sistema aquífero Grande Amazônia, né, e o sistema aquífero Guarani. Conjunto de formações geológicas que podem armazenar águas subterrâneas são chamadas de aquíferos, né? Então, observe o mapa acima e descreva a importância dos aquíferos para o território brasileiro. Então, vocês vão escrever, vocês podem pesquisar qual a importância, né, dos aquíferos para o território brasileiro. Certinho? Então, vamos lá. 2. Leia o trecho abaixo. Cidadania ribeirinha muda a rotina de moradores do norte de Minas Gerais. Curso sobre educação ambiental na agricultura familiar movimenta comunidades ribeirinhas do São Francisco. O que são as populações ribeirinhas? Cite os principais problemas socioambientais vivenciados por esta população. Então, eu já expliquei para vocês, né, mais no início do vídeo, sobre a população ribeirinha. Quem não pegou direitinho aí, volta o vídeo, né, para ver direitinho, para entender direitinho o que são as populações ribeirinhas, e vocês vão citar os principais problemas, né, que essa população vivencia. Na 3 e na 4, vocês vão fazer de acordo com esse trecho aí, olha. As cicatrizes profundas ainda estão abertas na geografia, no rio, nas pessoas e no meio ambiente, disse a ONG após coletar amostras de água em 21 pontos nas bacias dos rios Paraopeba e do Alto São Francisco. 3. Os efeitos do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, geraram intensas consequências socioambientais. Redija um parágrafo explicando tais consequências. Então, de acordo com este trecho, né, e do que vocês sabem aí sobre o rompimento da barragem da Vale, né, em Brumadinho, vocês vão escrever um parágrafo explicando quais as consequências,
né, aconteceram devido aí este rompimento da barragem. Na questão 4, vocês vão citar algumas medidas que, na sua opinião, são essenciais para minimizar os prejuízos das populações ribeirinhas. Então, o que deve ser feito? Né? Quais as medidas aí, na sua opinião, devem ser tomadas aí para diminuir os prejuízos que essa população vem sofrendo? E por último, a questão 5 pediu para vocês observarem a imagem, né? E responder. A ilustração acima mostra uma realidade causada pelos intensos deslizamentos. Em sua região, quais foram os impactos decorrentes das intensas chuvas e deslizamentos ocorridos no início deste ano de 2020? Então, vocês vão escrever, né, na nossa região aqui, não se trata, vocês podem falar de Araújos, claro, né, que nós, graças a Deus, não temos problemas, né, de enchentes, né, de desmoronamento. Vocês vão falar que nossa cidade é uma cidade que se encontra em um relevo mais plano, né, nós estamos mais em cima, né, num relevo mais alto, de uma altitude maior, então que nós não temos problemas como esses, né, de enchentes, mas vocês podem falar da nossa região aqui, tá bom? Ficou certo, pessoal? Entenderam direitinho? Espero que sim. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Bons estudos, um grande abraço no coração de cada um de vocês e um beijo da professora Maísa.